A moda faz parte da vida de Mariana. Formada em jornalismo, ela se dedica à área e criou este blog voltado para o tema. Portadora de uma deficiência causada por uma doença nos ossos e catarata congênita, ela sentia falta de um espaço voltado para pessoas com necessidades especiais. Existe um estigma muito grande que a pessoa com deficiência não precisa se arrumar, que ela tem que ficar sofrendo sempre, assim, e não é isso. Quando eu comecei a gostar de moda, eu comecei a entender melhor meu corpo, saber o que fica bem, o que não fica, e isso foi fazendo com que eu me entendesse melhor, entendesse minhas deficiências também, e isso também fez com que eu me gostasse mais. Então, ajudou muito na minha autoestima também, saber que eu posso me arrumar e que eu posso encarar o mundo de uma maneira melhor. Para a jornalista, é fácil adaptar as roupas de acordo com a necessidade dela. Mas observa que o mercado da moda ainda não atende os deficientes como deveria. Falta produzir peças feitas especialmente para os cadeirantes. Eu sempre achava muito a mesma coisa, assim, look do dia, maquiagem, não sei o quê. Aí eu pensei que seria bacana fazer um conteúdo diferente, falar de uma outra forma. Tanto da moda inclusiva, quanto refletir mais um pouco sobre esse universo, que tem muitas questões envolvidas. E foi nesse momento que eu criei o Não é Sobre Moda, que é sobre moda. Adriana trabalhava como modelo fotográfica. A carreira foi interrompida quando tinha 17 anos. Um acidente de carro a deixou tetraplégica. Hoje ela voltou ao mercado e mostrou que há espaço para modelos de moda inclusiva. As pessoas começaram a me chamar para fazer fotos para editorial de moda. Inclusive uma agência me chamou também para fazer parte do casting deles. E aí foi quando surgiu esse universo da moda. Aí é engraçado porque quando surge o universo da moda mesmo, que eu falei, é possível ter beleza sentado numa cadeira de roda, é possível ter beleza portando uma deficiência, mesmo que seja auditiva, que seja, visual, ou que tenha amputado uma perna ou um braço, ou que você esteja numa cadeira feito eu. Quando eu percebi que era possível, eu comecei a entrar nesse universo da moda inclusiva e entender o que era a moda inclusiva. Marta conheceu muitas histórias sobre deficientes em 30 anos de atuação como psicóloga. Por isso, criou a boneca Tina Descolada. Ela interage por meio de um blog no qual posta histórias sobre o cotidiano de um cadeirante. Todas foram relatadas à psicóloga pelos pacientes. E esse sentimento foi me inquietando, e me fez criar um projeto onde eu pudesse mostrar uma visão positiva e mostrar as possibilidades dessas pessoas. A personagem ampliou o espaço para o debate sobre inclusão e a moda não ficou de lado. A moda é mais uma dessas possibilidades dentro do meu trabalho, de trabalhar com a inclusão dessas pessoas. Na verdade, o que eu quero fazer é a inclusão, Eu não entendo de moda. Eu convidei, junto com outros parceiros, nós convidamos a Cássia Macieira, que é do curso de design de moda da FUMEC. E aí, assim, ela abraçou a nossa causa também e começou a fazer as roupas adaptadas. O sucesso de Tina Descolada chamou a atenção de Alessandra. Desde que conheceu a história da personagem, ela mudou o foco do trabalho e começou a fazer roupas para deficientes. Eu trabalho basicamente com o universo feminino, então sei que todas elas são vaidosas, lindas, bem-sucedidas, têm todas as qualidades e defeitos, não tem nada diferente. A diferença é que são pessoas com deficiência e querem estar bonitas. E muitas vezes é difícil, pelo que a moda oferece, de modo geral. Muito interessante essa matéria. E para falar aí sobre as tendências de moda aí nas universidades e como essa moda inclusiva ela tem sido ensinada nas faculdades, nas universidades, nós estamos aqui com a Bárbara Cesário, que é estudante de moda. Muito bom dia, querida. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estava aqui conversando antes, enquanto estava passando essa matéria, qual o percentual de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência que existem? Bárbara?
Hoje, no mundo inteiro, há 10% da população. É um número expressivo. Isso. E no Brasil, 24% da população tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Mais expressivo ainda, né? Isso. Uau, e conta aqui pra mim, como que foi como que surgiu essa sensibilidade para você de estar se importando, preocupando aí com a moda inclusiva? Porque nem todo mundo se importa. Vocês têm essa matéria na faculdade? Não, a gente tem uma matéria mais específica para moda sustentável e fala um pouco sobre a inclusão, né? Certo. Só que específica mesmo para deficientes a gente ainda não tem. Correto. Mas como a gente estuda a história da moda, a gente vê que as mudanças no vestuário não ocorrem há muito tempo, existem apenas releituras. Então, eu me interessei por eu ter trabalhado em uma loja de vestuário. Isso, conta pra gente, como que foi essa experiência? Bom, certo dia eu estava na loja e apareceu uma cliente com deficiência visual. Certo. E eu percebi a dificuldade dela de escolher alguma peça por ela depender de alguém para ajudá-la. E ela tinha ido sozinha, não estava acompanhada? Ela estava acompanhada. Estava, tá. Ou, no caso, se ela não tivesse ido acompanhada, ela ficaria à mercê do estilo da vendedora, que passaria para ela alguma coisa que às vezes ela não gostaria de usar. Não combinaria com o jeito Isso. dela. Isso. E como que seria essa moda inclusiva para, por exemplo, no caso, um deficiente visual? Me explica como que funciona. Bom, para o deficiente visual, a gente já tem algumas etiquetas em braille. Olha que legal. Isso, que podem auxiliar na sabedoria que a peça vai passar para essa pessoa, ao identificar as fibras com que ela é feita, o tamanho, as cores. E, no caso, algumas etiquetas ainda mais características, certo, com algumas especificações da peça, como modelagem, estampa, também podem ser adicionadas. Certo. A gente estava até conversando um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho da questão de, muitas vezes, eles usarem muito preto e branco para os deficientes visuais, que é algo que vocês estão se importando e valorizando mais, até as cores com eles. Bom, a questão das cores é porque o deficiente visual não é tratado como uma pessoa normal ainda. Então, a inclusão é bem dificultada nessa parte. Correto. Porque como ele enxerga pelo tato, as pessoas acham que ele não pode ter interesse por outras cores, a não ser cores que sejam monocromáticas, que é o caso do preto, branco e cinza. Correto. Então, na educação já existem alguns livros de ilustração para criança ou até para adultos que usam as cores. Correto. E agora na moda a gente pretende fazer isso, para o caso do deficiente visual, a partir da criação do avesso das roupas com legal. Linhas. Isso. Com linhas que a pessoa possa identificar quais cores ela está usando. Como que seria assim essas linhas? Me explica mais ou menos como que ele poderia perceber. Bom, na costura, na parte de dentro da roupa do avesso, fica uma parte, né, do acabamento. Certo. E aí, nesse acabamento, a pessoa pode identificar por signos. Por exemplo, uma letra em braille significa uma coisa. Correto. Então, no caso das linhas, seria a mesma coisa, só que com cores. Certo. Você comentou também sobre outros tipos, queria que você falasse um pouquinho dessa moda, inclusive para outros tipos de portadores de deficiência. O que seria, como ajudaria, enfim. Ajudaria muito no caso de qualquer deficiente. No caso de cadeirantes, a pessoa tem que ter a noção de que ela precisa de um conforto, porque ela fica sentada, né, na maior parte das vezes, quando correto, ela vai sair para algum lugar. Então, um tecido mais leve, algo mais confortável. Algo mais confortável e que dê possibilidade para essa pessoa de se vestir sozinha. Porque a inclusão pretende fazer com que a pessoa seja ainda mais independente, então que ela possa fazer suas próprias escolhas. Certo, mas me dá aqueles exemplos. Você me deu vários exemplos ali fora, eu quero que você dê, porque com certeza nosso telespectador quer entender mais, porque uma coisa é falar, outra coisa é você conseguir visualizar essa moda inclusiva. Bom, no caso, já existem as etiquetas em braille,
tem o caso dos botões que são colocados na frente da camisa. Correto. Então, eles são substituídos por velcro, que é uma coisa mais fácil da pessoa retirar, no caso dela ter mobilidade reduzida nos braços. E é até interessante comentar, você estava me explicando que são considerados deficientes, né? Aqueles, até os idosos com uma maior dificuldade de mobilidade também considera nesse percentual, não é, Bárbara? Considera sim. Porque o deficiente não é só aquele que possui uma característica que limita sua situação. Ele pode adquirir aquela mobilidade reduzida conforme vai passando a vida. Por exemplo, no caso de uma criança, ela não tem a mesma mobilidade de altura que um adulto. Então, isso também pode ser considerado. No caso de a pessoa ser idosa, certo, ela pode passar a usar uma bengala, um andador. Correto. Então, isso vai dificultando processos que a gente considera normal, mas que para a moda ainda é um assunto a ser tratado mais delicado, assim. E aí você estava falando, você deu o exemplo do velcro, dos botões serem substituídos por velcro, que seria até aquelas bermudas de rapazes quando vão para a praia, surf, essas coisas, seria utilizando aquilo? Isso. O velcro é aquela tecnologia que parece um carrapicho, né? Isso. Então, no caso de surfistas, a gente vê muitas bermudas que têm essa tecnologia ao invés do zíper. Então, isso é colocado tanto no caso para substituir botões, como no caso para substituir zíper, tanto em calça quanto em blusas. Esse é o exemplo assim, mais claro que a gente vê como diferença. Qual o tipo de calça assim, que você me diria que você já viu? Uma calça que seria de uma moda realmente inclusiva, para um cadeirante, por exemplo? Olha, para um cadeirante a gente teria que olhar o conforto da peça. Então, geralmente são tecidos mais leves, que não causem nenhum tipo de alergia. Essas diferenças de botões com velcro, certo, ou um zíper que seja mais uma modelagem mais larga e um zíper que possa... que facilite. Isso. Colocar, tirar. Eu queria até perguntar também, como que você vê hoje? Você vê que dentro das universidades, hoje, essas pessoas com necessidades especiais têm sido lembradas, têm sido valorizadas ou têm sido esquecidas? Dentro da faculdade e também pelos alunos. Como que você enxerga isso hoje, Bárbara? Eu enxergo como uma diferença muito grande ainda, porque tanto os alunos quanto professores ainda não falam tão abrangente sobre o assunto. Então, cabe a nós procurar e inteirar sobre o assunto da inclusão. Mas, no caso, ainda é tratado com muita diferença. E a inclusão é justamente o oposto, é excluir que essas diferenças entre pessoas... Reduzir isso, né? Isso. Entre essas pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência e as que têm. Então, eles têm que ser tratados como iguais e não como diferentes. E o que você vê como, assim, o maior desafio hoje da moda? Bom, o maior desafio, no caso da moda inclusiva, é que a moda inclusiva ela ainda não é tão bem tratada. Ela é direcionada apenas para alguns grupos sociais. No caso, a pessoa não considera as diferenças que um deficiente físico ou visual tenha. Então, as roupas não são direcionadas para isso. Certo. Ô, Bárbara, eu quero te agradecer. Foi muito bom, realmente aprendemos um pouquinho e oramos para que sejam realmente vários profissionais na moda estejam sensíveis, né? Porque o profissional da moda, ele é um profissional sensível e antenado. E precisa ser antenado com essa moda inclusivista, já que o percentual é tão grande, né? E nós estamos falando aqui em Brasil, mais de 20%, não é isso mesmo? Isso, 24% no Brasil já é considerado um grupo bem grande, né?
Pois é, eu quero te agradecer, muito obrigada. Obrigada. Por nos ensinar um pouquinho mais.